Olá, queridos, graça e paz, que Deus te abençoe em mais esse dia. A gente está aqui de volta para dar continuidade a essa série de mensagens, né? Fomos sarados, esse é o tema, a gente já está chegando na parte final, já falamos muita coisa. A base foi Isaías 53, 4 e 5, certamente. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, consideramos castigado por Deus, afligido e atingido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. O interessante é que Isaías está escrevendo quase 700 anos antes de Jesus e está botando o verbo no passado. Fomos sarados, um negócio que ainda ia acontecer. É mó doideira isso, né? Porque Isaías está olhando para algo que já estava preparado desde a fundação do mundo. Né? Já era o propósito de Deus. Então o profeta, mesmo sendo humano, quando ele tinha uma visão da profecia, uma visão eterna, ele tinha uma visão de eternidade, ele não olhava por tempo e tal. Ele vai vir, mas na verdade já veio, na verdade já aconteceu. Cara, isso é... Ele não deixou assim, ele levará. Ele foi transpassado, mas a obra da cruz ainda não tinha acontecido. Ele foi esmagado, mas não tinha acontecido. Iria acontecer para frente. Só para você entender o poder da fé. Então não importa se aconteceu há 2000 anos e tal, está valendo. De eternidade a eternidade, o que Jesus fez está valendo. Vai valer até o final. Ah, mas esse negócio de cura era para o tempo de Atos, pastor. Esse negócio de cura era para... Não, está valendo. Isaías está escrevendo 700 anos antes e está declarando que já aconteceu. Então vale por toda a história da humanidade. Tá bom? Então agora no final, guardei um negócio bem legal, que o último tópico eu vou falar sobre isso aqui, ó, vencendo a incredulidade, porque a incredulidade é o que impede a gente de receber. Se a gente recebe pela fé, se a gente não tiver fé, tiver incredulidade, o que é incredulidade? Incredulidade, cara, é você ter conhecimento de tudo isso que eu te falei, mas não ter força para acreditar ou decidir não acreditar. E eu e você podemos dizer que estamos acreditando, mas podemos estar incrédulos. Eu vou te mostrar uma passagem que vai ficar bem legal. Olha só, Marcos capítulo 9, a partir do verso 22. Na verdade, deixa eu voltar um pouquinho para te contar a história. Isso aqui é um homem que tinha um filho, né? E o filho dele tinha um problema lá de saúde. O filho dele estava oprimido e tal. E muitas vezes tinha problemas lá, convulsões. As pessoas estudiosas dizem que eram convulsões assim e tal, como se fossem epiléticas, né? E ele trouxe o seu filho aos discípulos para que os discípulos pudessem ajudar ele. E os discípulos, Jesus estava fora, os discípulos não conseguiram fazer nada. Jesus chega na história e aí esse homem vai até Jesus. Olha, estou com meu filho aqui, está acontecendo isso e isso com ele, eu pedi ajuda dos teus discípulos, eles não conseguiram me ajudar e tal. Aí ele conta a história. Ó, muitas vezes, quando ele fica assim, ó, eles têm lançado no fogo, na água para matá-lo. Aí olha só, agora ele coloca a dúvida no poder de Deus. Lembra que o outro tinha dúvida na vontade, mas não tinha no poder, o leproso? Agora esse aqui tem dúvida no poder. Ó, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajude-nos. Se podes. Esse aqui tinha dúvida no poder. Aí qual foi a resposta de Jesus para ele? Se podes? Jesus se assusta. Ué, você não tem certeza que eu posso? Na verdade, olha o que ele diz. Tudo é possível àquele que crê. Se podes, disse Jesus, tudo é possível ao que crê. Na verdade é o seguinte, a questão não é se eu posso. A questão é se você pode crer. Então, cara, quando foi a dúvida na questão da vontade, Jesus falou, quero, é a minha vontade. Quando é a dúvida no poder, Jesus fala, eu tenho poder, mas você acredita? Você pode crer? Se você pode crer, tudo é possível ao que crê. Ou seja, o problema não está em si, em Jesus, no poder ou na vontade dele. O problema está em nós, na nossa capacidade de acreditar. Então, quando a gente não tem certeza do poder, a gente não tem certeza da vontade, e a gente fica nessa. Mas Deus, ele é imutável. Então, quero te dizer, cara, eu e você precisamos desenvolver a certeza tanto no poder de Deus em relação à nossa situação, quanto em relação à vontade dele também, para que a gente possa se apresentar. E qual é a resposta desse homem em relação ao que Jesus fala?
Imediatamente, o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Ele disse: cara, pô, eu até creio, mas é um pouco difícil. Me ajuda a vencer a incredulidade. Então, esse aqui é o nosso problema. A gente até diz que crê, como esse homem disse: eu creio, mas me ajuda. Eu creio, mas não creio. Eu creio, mas às vezes dá uma falhada. Eu creio, às vezes eu estou crendo, às vezes eu não creio mais. Eu creio, mas de repente o sintoma fica pior e eu paro de crer. Eu até creio, mas quando demora um pouco a acontecer, eu já paro de crer no meio do caminho. Esse é o nosso problema. Por isso que o último tópico é isso aí, a gente tem que vencer a incredulidade. Amém, queridos? É isso aí. Quando a gente entende que a incredulidade é o que vem atrapalhar da gente alcançar, aí a gente fica mais fácil da gente vencer. Então, o que é incredulidade? É ter o conhecimento a respeito da verdade, mas rejeitá-lo ou não responder a uma verdade conhecida. A incredulidade é isso. Eu sei que Deus quer me curar, eu sei que Deus pode me curar, mas eu não estou exercendo fé para isso, eu não estou conseguindo responder à altura, que foi o caso desse homem. Ele cria, ele tinha, ele conhecia, mas ele estava incrédulo. Então, eu e você não podemos estar nesse lugar, porque a cura que nós vamos receber, com base lá em Isaías, e tudo que a gente já falou, ministério de Jesus, depende da fé nele. E eu vou te mostrar isso aqui no último vídeo, que é o que eu tenho para te falar, como a gente vencer a incredulidade, tá bom? Guarda essa palavra no teu coração, no próximo vídeo a gente continua e termina, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.